presidente Bolsonaro destaca que a indicação de embaixadores para qualquer nação com a qual o Brasil mantenha relações diplomáticas é uma atribuição única e exclusiva do chefe do Poder Executivo. A eventual designação do deputado Eduardo Bolsonaro para embaixador do Brasil nos Estados Unidos da América observa as seguintes considerações. É legalmente viável. Ele detém a total confiança do presidente Bolsonaro e o acesso facilitado ao mandatário daquela nação amiga. É presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados. É conhecedor de relações internacionais e tem acompanhado comitivas do governo lideradas pelo presidente Bolsonaro e internalizado os princípios da atual política externa do Brasil. Com relação especialmente à sua resposta, o presidente está ainda a avaliar a indicação do deputado Eduardo Bolsonaro para o cargo. Boa noite, porta-voz Carla Araújo do Valor. Tudo bom, Carla? Tudo bem, senhor. Eu queria saber sobre a entrevista que o presidente concedeu hoje para a Fernanda Salles. Ela é do site Terça Livre, mas ela é funcionária do gabinete de um deputado estadual do PSL de Minas. Eu queria saber se o presidente tinha conhecimento dessa informação, quem que foi que agendou essa entrevista e se ela vai ser publicada em algum momento. E aí, por fim, também eu queria saber a comitiva da Argentina, por gentileza. Obrigada. Okay. Com relação à sua primeira pergunta, o presidente prega a liberdade de expressão, tem relacionado-se diuturnamente com a imprensa e, juntamente a esta característica, buscado atender a todas as demandas vindas de vocês, independente da angulação e do veículo de comunicação. Com relação à comitiva para a Argentina, eu posso até avançar o programa, se for de interesse de vocês, e amanhã a gente confirma. Está bem assim? Vocês receberam? Então está bem. Antecipadamente estarão em Santa Fé os ministros de Estado das Relações Exteriores e da Economia. Viajarão com o senhor presidente da República, o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional e o ministro-chefe da Casa Civil, além de outros integrantes da comitiva que, no momento, eu não tenho como avançar-lhes. Não tenho esta informação de momento. Boa noite, Marco Grilo, do Jornal Globo. Tudo bom, Marco? Tudo bem. Minha pergunta é sobre emendas parlamentares. Antes da votação em primeiro turno na Câmara dos Deputados, o governo acelerou o ritmo de liberação dessas emendas. Queria saber se na votação em segundo turno na Câmara em agosto, se esse movimento vai continuar e se vai se repetir na votação no Senado também, e se a partir de agora essa vai ser uma tônica da relação do Executivo com o Congresso. De uma maneira geral, o que nós poderíamos falar sobre o assunto que você nos avança. O governo reitera que a liberação de emendas é uma prática legítima, transparente, prevista na legislação orçamentária e corriqueira na relação entre o Executivo e o Legislativo. Após a semana de votação da nova Previdência, o ministro Luiz Eduardo se debruçará sobre os processos de indicação e dará continuidade ao trabalho executado até então pelo ministro Onyx Lorenzoni. O estudo desses processos de preenchimento de cargos tem como prioridade tornar a máquina pública mais eficiente, com menos burocracia e atendendo aos anseios de nós brasileiros. Este estudo terá como linha mestra o Decreto 9727, de março de 2019, que dispõe sobre os critérios, o perfil profissional e os procedimentos gerais a serem observados para a ocupação dos cargos em comissão do Grupo Direção e Assessoramento Superior,
os chamados DAS, e das funções comissionadas do Poder Executivo. Dentro deste contexto, o ministro Luiz Eduardo há de dialogar igualmente com os senadores no prosseguimento da aprovação da nova Previdência para verificar as possibilidades de reforçar o suporte do Executivo à consecução do objetivo maior, que é a aprovação deste grande impulsionador da nossa economia, que é a nova Previdência. Boa noite, porta-voz. Rudá Moreira, do SBT. Tudo bom, Rudá? Tudo bom. Eu gostaria de saber se a pauta divulgada para o encontro do pastor Marco Feliciano, deputado do Podemos, com o presidente Bolsonaro no dia de hoje, e se tem alguma pauta sendo tratada continuamente com ele, já que ele tem vindo mais de uma vez por semana despachar sozinho com o presidente da República. Obrigado. O deputado Marcos Feliciano tem relações diretas com o senhor presidente da República e vem, inclusive, participando de atividades hoje. Casualmente, após nós recebermos a delegação dos Emirados Árabes, aqui esteve para conversar com o presidente. Não obstante, eu não tenho informações específicas sobre as pautas que o deputado Marcos Feliciano vem tratando com o senhor presidente. Boa noite, porta-voz. Júlia Lincher, do Estadão. Tudo bom, Júlia? Tudo certo. Eu queria saber sobre essa questão do Eduardo Bolsonaro, se a AGU ou a CGU, as duas, estão preparando estudos para verificar a viabilidade dessa indicação. Os posicionamentos de momento são que uma eventual indicação do deputado Eduardo Bolsonaro é legalmente permitido. Mas isso foi analisado... Não tenho conhecimento se está sendo preparado por parte da AGU ou mesmo da Subsecretaria de Assuntos Jurídicos qualquer documento para reforçar esse posicionamento do senhor presidente. E tem uma previsão se isso deve ser feito nessa semana? Se a decisão deve sair nos próximos dias? Não tenho como te confirmar se a decisão será nesta semana. Obrigada. Boa noite, porta-voz. Tudo bom, Murakawa, do Valor. Porta-voz, hoje pela manhã, no evento na Câmara, ao apresentar o advogado-geral da União, André Mendonça, o presidente Bolsonaro o apresentou como sendo um ministro terrivelmente evangélico. Uma semana antes, se eu não me engano, também num evento na Câmara, um evento evangélico, se eu não me engano, o presidente Bolsonaro disse que indicaria um ministro terrivelmente evangélico para o Supremo Tribunal Federal. Então, eu queria saber se o presidente Bolsonaro está pensando, cogita a possibilidade de indicar o atual AGU para esse cargo de ministro, quando vagar, né? E se isso vem sendo conversado entre os dois. E uma segunda pergunta, só emendando, se já também tem alguma notícia, algum avanço em relação à lista tríplice do da Procuradoria-Geral da República, se ele já está mais perto de uma escolha, se ele vem recebendo candidatos, alguma coisa assim. Tá bem, Murakawa. Do mais próximo para o mais afastado. A lista tríplice para PGR, o senhor presidente está a analisar não apenas a lista tríplice, mas igualmente outros nomes que podem, a partir das suas análises e avaliações, ter o seu condão e obter naturalmente a indicação. Com relação à questão do ministro terrivelmente evangélico, não de agora, o senhor presidente da República vem valendo-se de uma frase da ministra Damares que verbalizava nesse sentido. A citação do ministro André, no momento da cerimônia na Câmara de Deputados, deveu-se especialmente porque lá ele estava e a apreciar e a colocar-se ao lado do Comando de Operações Especiais das Forças Especiais do Exército Brasileiro, das nossas Forças Armadas. Mas o presidente gostaria de deixar claro que a indicação, quando tiver que ocorrer, ele buscará os aspectos legais, quais sejam nacionalidade brasileira, mais de 35 anos de idade, conduta ilibada, elevado saber jurídico e, naturalmente, também buscará um alinhamento ideológico, o que seria natural,
de pessoas que tenham como core no seu dia a dia os valores de família, os valores contra a corrupção, que é disto que o nosso país tanto precisa. Boa noite, é Luciana Verdolim da Jovem Tudo bom, Pan, senhora? tudo bem? O presidente tem reclamado muito dos radares e mandou suspender todos os radares, teve o acordo com o Ministério Público e hoje o ministro Tarcísio anunciou a instalação de 1000 radares. Isso foi um problema? O governo avalia como uma derrota, talvez? Vai tentar ainda reduzir ainda mais o número desses radares? O senhor tem essa informação? Obrigado por sua pergunta. O presidente Bolsonaro, há pouco, conversou com o ministro Tarcísio, dentre outros temas, falou-se dessas questões de radares. Nós temos que entender que existem contratos que precisam ser preservados e o governo do presidente Jair Bolsonaro não afronta contratos que estejam firmados. Não obstante, a indicação do presidente ao ministro Tarcísio é de que, sempre que possível, reduza os radares de velocidade, a ponto de que eles não inviabilizem e não prejudiquem a nossa sociedade, favorecendo, em verdade, as empresas que deles se valem para obtenção de ganho financeiro. Boa noite, porta-voz. Ricardo Viula, Band News FM. Tudo bom, Ricardo? Tudo em ordem. Você é novo aqui? Sim. Bom, seja bem-vindo. Muito obrigado. O questionamento é o seguinte: saber se já há um posicionamento do governo sobre o comentário hoje à tarde da presidente da CCJ no Senado, de que seria muito otimismo esperar 45 dias de tramitação da reforma da Previdência no Senado, de que seriam pelo menos aí 2 meses. Obrigado. O senhor presidente entende que os comentários advindos, no caso específico, da Câmara de Deputados e do Senado Federal, eles são muito bem-vindos, mas ele coloca-se sempre de maneira otimista, para que no menor prazo possível as votações terminem na Câmara, sejam iniciadas no Senado, em primeiro e segundo turno, e sejam firmadas por aquela casa, que é a Casa do Povo e dos Estados. Nós conhecemos e respeitamos o posicionamento dos senhores deputados e dos senhores senadores, mas somos otimistas e queremos, na verdade, solicitar que aquela Casa dos Deputados e dos Senadores se coloquem de forma célere para que essa nova Previdência venha logo a colaborar no alavancamento econômico do nosso país. Porta-voz, boa noite. Pedro Vilela, bom, da Agência Brasil. Tudo bem? Bom, o governo esperava concluir, pelo menos na Câmara, a tramitação da reforma da Previdência. Isso vai ficar para agosto. E depois tem ainda a tramitação no Senado. O senhor tem conversado com o presidente. Eu queria saber dois comentários. Primeiro, o que está na prioridade do governo após isso, da agenda do programa do governo após a reforma da Previdência. E também um pouco como é que o governo avalia essa questão, porque o presidente Rodrigo Maia tem dito em algumas entrevistas que o governo precisa ainda articular melhor sua base no Congresso Nacional para poder conseguir avançar com uma agenda própria do governo, né? Que senão teria muita dificuldade de aprovar, inclusive, temas como privatização, que é um tema relevante para a equipe econômica do governo. Quer dizer, como é que o presidente está tentando lidar com esses desafios aí que estão colocados, em termos de prioridade e também considerando essa reflexão do presidente da Câmara em relação à melhor articulação para fazer avançar as pautas do governo, de interesse do governo? Obrigado, Pedro. Primeiramente, o presidente Jair Bolsonaro gostaria de destacar a liderança e a condução firme do deputado Rodrigo Maia na questão do primeiro turno da nova Previdência. Entende também que se o deputado Rodrigo Maia identificou a possibilidade de que uma eventual votação do segundo turno pudesse incorrer em uma falta de quórum e postergar essa decisão ou momento, o presidente se associa a ele. O que nós desejamos é que a nova Previdência ela seja aprovada in totum daquilo que saiu da Câmara para o Senado e a partir daí nós tenhamos, como eu já venho dizendo repetidas vezes, a possibilidade de colocar a ponta do avião para cima. Você me fez uma outra pergunta.
Ou eu já respondi englobando as duas? Não, era referente a essa declaração do presidente Rodrigo Maia da dificuldade de articulação do governo, inclusive para prosseguimento de pautas de interesse do governo. Quer dizer, o governo, segundo palavras do presidente Rodrigo Maia, teria muita dificuldade, se não melhorar a questão da articulação, aprovar medidas prioritárias para o governo. Por exemplo, questão de privatizações, ou mesmo agenda relacionada à questão de armas e outras questões que são específicas do presidente Jair Bolsonaro. Reconhecendo a importância do presidente da Câmara, mas há de reconhecer-se que o placar da aprovação do primeiro turno da nova Previdência deixa claro também a participação do governo, dos seus líderes, dos nossos ministros, no dia a dia, no corpo a corpo lá na Câmara. Então é dentro desse contexto, associado a essa liderança já dita e redita pelo porta-voz e expressada pelo senhor presidente, mas também pelo trabalho do ministro Onyx Lorenzoni, pelo trabalho do ministro Luiz Eduardo e de tantos outros ministros, inclusive com o retorno deles à casa, se mostrou efetivo o trabalho de coordenação também do Poder Executivo. Paz e bem para vocês.